Não fecha. Não está usando. Boa noite a todos, queridos irmãos. Mais uma vez é uma alegria imensa estarmos aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus. O tema do Evangelho de hoje, uma alegria a gente começar mais um ano, né? Juntos na nossa jornada, mais um ciclo que se reinicia, né? E é uma alegria mesmo estarmos todos juntos aqui. Nosso irmão Claudinei, que nos acompanha, amigo de coração, todos vocês. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde para a gente continuar trabalhando, fazendo o nosso melhor, né? Trabalhando. Que Jesus nos abençoe grandemente. O Evangelho de hoje está no capítulo 7, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os pobres de espírito. Nossa reflexão, nós pautamos basicamente nos itens 1 e 2. Gosto sempre de trazer, porque depois quem puder dar uma olhada e lá retornar, ler o Evangelho, né? É sempre importante. A doutrina espírita sempre nos convida ao estudo continuado da doutrina, porque assim a gente educa o nosso espírito, que esse é o nosso grande objetivo, né? O grande objetivo de Jesus, de Deus, que a gente possa educar o nosso espírito e assim a gente possa fazer melhores escolhas. Nesse Evangelho, Jesus vai nos falar: bem-aventurados os pobres de espírito. E quando Jesus nos fala isso, Ele está dizendo: bem-aventurados os humildes. Então são abençoados os humildes. E Jesus vai mais além. Ele vai dizer que abençoados são os humildes e que eles herdarão o reino dos céus. Ele fala que é deles o reino dos céus. E essa é uma reflexão importante para nós, para a gente entender o valor da humildade no nosso dia a dia e para a nossa existência. Nesse trecho do Evangelho, os Espíritos vão nos falar que os orgulhosos, eles têm dificuldade de reconhecer Deus, de reconhecer o poder divino, de reconhecer que existe algo para além do seu orgulho, algo para além do seu poder. Não é que ele não perceba, mas é que ele não quer reconhecer. Então, quando o orgulhoso, ele acha que ele prefere acreditar, porque na verdade nós que estamos encarnados sabemos que muito pouco do que nós vivenciamos no nosso dia a dia, muito pouco nós conseguimos controlar. Na verdade, muito pouco nós conseguimos controlar. Então, o orgulhoso, ele também sabe disso, mas ele prefere acreditar que não, porque ele não quer ver o seu orgulho, o seu poder abalado com algo que possa ser superior. Assim nos ensinam os Espíritos nesse trecho do Evangelho. E Jesus, quando ele fala para nós que bem-aventurados são os humildes, porque deles é o reino dos céus, Jesus está nos dizendo que para entrar no reino dos céus, para a gente ter essa experiência, para a gente vivenciar no reino dos céus, é condição que nós sejamos humildes. Ele está dizendo que é necessário que nós sejamos humildes. E amparados pelos conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, pelas orientações que os Espíritos nos traz, nós podemos olhar o reino dos céus de duas perspectivas. Nós podemos olhar o reino dos céus primeiro, como o Evangelho nos ensina, como os Espíritos nos ensinam, que ele está circunscrito, como Jesus nos ensina, que está circunscrito no nosso coração. Então, nós construímos esse reino dos céus dentro dos nossos corações. E como que nós fazemos isso? Sempre que nós nos aproximamos e que nós obedecemos às leis de Deus. Quando nós nos afinizamos cada vez mais com as leis de Deus, que o Evangelho nos ensina, que estão nas nossas consciências. Então, as leis de Deus, que se resumem, como Jesus nos ensina, em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, isso resume tudo da nossa vida, resume respeitar o próximo, resume entender que o direito do outro é o direito do outro, assim como eu tenho direito. Eu tenho livre-arbítrio, mas o outro também tem livre-arbítrio.
Se eu trabalho, preciso ser honesto, correto, probo, preciso respeitar o meu trabalho, minhas atividades, onde eu estiver no meu trabalho. Preciso respeitar a minha condição de vizinho, respeitar o meu vizinho em relação a excesso de barulhos ou não, se pode ou não ter cachorro no ambiente que eu estou, um animal, precisar cuidar do meu bichinho, se tem questão de altura ou não. Ou seja, é viver em sociedade de forma que o meu viver, o meu comportamento não pode ser peso, não pode ser incômodo por outro. Tudo isso, a boa vizinhança, o bom comportamento no ambiente de trabalho, respeitar o meu colega, se dentro do meu trabalho, parte do meu trabalho é importante para o trabalho do outro, eu fazer sendo responsável para não prejudicar o outro, fazer o melhor para que o outro receba e continue o trabalho, e assim vai. E isso significa nós respeitarmos as leis de Deus, e aos poucos nós vamos construindo esse reino de Deus dentro de nós. E isso, como a doutrina espírita nos ensina, isso vai para além do exercício da religiosidade e da religião. Significa o exercício da ética, do compromisso com o bem-estar comum. Quando o bem-estar comum, ele se sobrepõe, ou seja, ele está acima do nosso bem-estar individual. O meu bem-estar individual não pode estar acima do bem-estar do entorno de onde nós estamos. Isso é construir na prática o reino de Deus dentro de nós mesmos. Então, é termos essa preocupação diária, escolha diária do bem viver, de construir bem viver. E na medida que cada um de nós vamos fazendo escolhas que privilegiam o bem comum, que não só o meu bem-estar, que aí estamos agindo de forma egoística, pensando só em nós mesmos, toda vez que nós escolhemos o bem-estar do todo, de todos que estão no nosso entorno, dos bichinhos, das plantas, da natureza, de tudo o entorno, quando nós estamos fazendo assim, quando cada vez mais pessoas vão fazendo assim, nós vamos para essa segunda perspectiva que nós podemos ter de reino dos céus, que é nós vamos construindo um mundo melhor. O mundo melhor, ele passa pela construção de escolhas diárias nossas, de cada um de nós, e que nós vamos construindo um planeta melhor. E aí, por que é importante ter essa outra perspectiva? No livro dos Espíritos, os Espíritos vão nos falar de forma pedagógica, de forma que nós possamos entender sobre essa questão da proteção dos mundos. E lá os Espíritos vão nos dizer que, para ficar didático a nossa compreensão, né? Porque tem muitas coisas que nós não compreendemos, mas os Espíritos vão falar de forma didática como que funciona isso. E eles resumem da seguinte forma: que existe os mundos primitivos, que são aqueles mundos em que não há recursos tecnológicos, que é quando nós estávamos aqui nas primeiras eras do nosso mundo. Então ali não há nenhum, vive-se praticamente só da natureza, não tem recursos nenhum, tanto questão de iluminação e tudo mais, nada disso existe. É bem um mundo primitivo mesmo, das primitivas eras que nós vivenciamos. Aí nós vamos entrar depois, o mundo vai evoluindo e nós vamos entrar no mundo de expiações e provas, em que nós já saímos, os espíritos, o mundo espiritual, muitas informações têm vindo do plano espiritual, através da psicografia do Chico, através da psicografia do Divaldo e tantos outros, para nós não citarmos muito mais, né? Mas recebemos notícias do plano espiritual que vem nos dizendo que nós, aqui no planeta Terra, já adentramos para o próximo mundo, que é o mundo de regeneração. E por que é importante? Quando a gente está no mundo primitivo, ali a gente tem as primitivas eras, o mal ali praticamente que está naquela região. Quando nós adentramos no mundo de expiações e provas, ainda temos que o mal se sobrepõe ao bem, segundo a orientação dos espíritos. Quando nós entramos no mundo de regeneração, que é onde nós estamos agora, adentramos há pouco tempo e ficaremos por um bom período, porque depende de nós todos que estamos aqui encarnados. Depende de nós. Aqui nós temos o bem se igualando ao mal. Aí depois nós temos, quando nós evoluímos um pouquinho mais e progredimos, nós temos um mundo feliz, em que o bem se sobrepõe ao mal. E essa informação é importante. Ainda temos mal, mas o bem se sobrepõe. Isso é um mundo feliz já. E nós temos o mundo celeste, que é onde só existe o bem.
Aí nós vamos falar de novo de reino dos céus. Então, na medida que nós vamos construindo esse reino dos céus dentro de nós, e que vamos respeitando as leis de Deus, e que pensamos não apenas em nós, mas no nosso entorno, no bem-estar comum, nós vamos progredindo e vamos passando por esses mundos de regeneração, mundos felizes. E aí, aonde que nós podemos entender que é o reino de Deus, esse reino que Jesus fala, que lá só entram os humildes? São os mundos celestes. Então, para chegarmos até lá, nós passamos por todos esses reinos. E para isso, nós precisamos desenvolver a humildade. Para a gente chegar lá, no mundo celeste, por exemplo, todos que moram no mundo celeste, como nos ensinam os Espíritos, todos são humildes. Todos têm humildade no coração. E vejam por que isso é importante. Porque a humildade, ela pressupõe nós compreendermos e nós entendermos que nós não somos melhores do que ninguém. Que nós não somos maiores do que ninguém. E que todos nós temos talentos, todos nós temos valores, e reconhecer o nosso próprio valor, mas não deixar de reconhecer o valor do outro, não deixar de reconhecer a importância do outro. É reconhecer que nós, mais do que dependentes, nós somos interdependentes. Nós dependemos uns dos outros. Para nós estarmos aqui agora, quanto que nós precisamos uns dos outros? Eu preciso de cada um de vocês que estão aqui, como cada um de vocês precisam de mim. Nós precisamos, de alguma forma, o meu trabalho impacta cada um dos que estão aqui. De alguma forma, o trabalho de cada um de vocês me impacta todos nós que estamos aqui. Então, a construção e o progresso do mundo, a paz do mundo, passa pelo reconhecimento, que é a humildade de reconhecer, e se nós observarmos, quando a gente observa o nosso planeta como um todo, vamos observar que o nosso planeta, ele é rico naturalmente em algumas coisas, não é verdade? Enquanto que outro planeta é rico em outras coisas, enquanto que outro é rico em outras coisas. Veja, ninguém é autossuficiente. Então, é a humildade nossa e de quem nos governa, de quem nós escolhemos por nos governar, de reconhecer que nós precisamos uns dos outros. É assim que acontece a globalização, é assim que acontece a internacionalização de comércio internacional, acontece assim. Porque se nós somos autossuficientes, não precisamos de nenhum outro país, podemos fechar nossas fronteiras, levantar um muro alto e está tudo bem, vou viver aqui, olha, problema de todo mundo que vive fora daqui. Mas Deus, inteligência suprema, que criou o nosso planeta, as leis naturais, Jesus, nosso mestre, que está conosco desde o começo, e a sua sábia inteligência, com sua sabedoria do amor, com a sabedoria da humildade suprema, coloca cada um de nós em um lugar com uma falta que tem lá do outro lado, que tem lá no outro planeta. Cada um de nós com um talento que nos falta algo e que precisamos do outro, precisamos do médico, precisamos do cozinheiro, precisamos uns dos outros todos os dias. Isso é humildade. Isso é escolha diária. A doutrina espírita vai nos convidar e vai nos propor a fazer essa escolha diária de reconhecimento do valor do outro. O desenvolvimento da humildade dentro de nós, ela passa pelo caminho de nós reconhecermos a importância do outro nas nossas vidas. Reconhecermos que nós temos valor. Humildade não é nos colocarmos na condição de menor valia e de não reconhecermos o nosso valor. Não, é reconhecermos o nosso valor e quanto que nós podemos contribuir para o nosso lar, para o nosso trabalho, para a nossa sociedade, para o centro espírita. Nós temos valor em todas essas esferas da nossa vida, mas é também acolher e reconhecer a necessidade do outro nas nossas vidas, de como que o outro é importante com o seu trabalho, com a sua existência. O outro, só por existir, nos ajuda e contribui conosco de alguma forma. Então, Emmanuel vai nos falar que servir é a honra que nos compete. Nós estamos nesse planeta, nós estamos aqui para servir. Com o nosso trabalho, com o nosso conhecimento, com a nossa existência, nós estamos para servir. Nós já devemos, em algum momento, ter ouvido que a árvore,
ela não come o fruto do próprio pé, não é? Então nós produzimos frutos com o nosso trabalho, com a nossa alegria, com a nossa tristeza às vezes, com o nosso acolhimento, é para o outro que nós produzimos. Nós existimos para o outro. Isso é o trabalho da humildade. A humildade, os Espíritos vão nos falar que ela nos aproxima de Deus, enquanto que o orgulho nos afasta de Deus. As leis naturais, quando nós olhamos as leis naturais, tudo no nosso entorno é convite para que nós possamos ser humildes. E ainda assim, às vezes, por ignorância, por não pararmos para observar, nós agimos com orgulho e nós somos orgulhosos. Vamos, por exemplo, observar hoje, que é um dia chuvoso, que com todos os recursos que nós temos, que a tecnologia que nós já temos, nós já conseguimos, em alguns pontos, com tecnologia, nós conseguimos, em alguns lugares, até promover chuva em lugares que há muita seca. Já vi algumas reportagens a respeito disso, já vi alguns artigos científicos que é possível provocar chuva. E mesmo com essa tecnologia, não é certeza, é possível induzir para que haja nuvens, para que se provoque chuva, mas não é algo comum, mais um que é dois. Não é uma matemática, né? Mas ainda assim, se nós observarmos para a natureza, nós conseguimos interferir no nosso dia a dia, às vezes com os nossos desmandos, quando nós não cuidamos da natureza, nós promovemos aquecimento global, nós estamos vivendo um calor intenso nos últimos anos, nós vamos observar isso. Às vezes com falta de cuidado nosso diário como seres humanos, nós promovemos aquecimento, e isso afeta a natureza, afeta de forma negativa. E aí o que acontece? Nós afetamos com o nosso uso do livre-arbítrio, às vezes de forma incorreta, afetamos a natureza. E daí, quando nós provocamos às vezes as fortes chuvas, as ventanias que nós vivenciamos nos últimos dias, aqui e acolá, no meu bairro, no bairro do outro, em Sorocaba, em São Paulo, e vem chuvas e vem ventos provocados por conta de todas as transformações da natureza, nós ficamos assim incapacitados, nós não conseguimos fazer nada. Com toda a nossa inteligência, com todos os recursos que nós temos, é um convite para nós reconhecermos com muita humildade que nós não conseguimos parar a natureza se nós, com os nossos desmandos, não cuidamos e não zelamos e não respeitamos as leis de Deus, onde podemos usar, usufruir, mas não abusar. Então, isso vale para tudo na nossa vida. E a natureza é da mesma forma. Nós, às vezes, nós sabemos, se nós olharmos para um outro ponto também da ciência, reconhecendo a nossa humildade, estamos em 2026 e sabemos que as mulheres que às vezes têm dificuldade de engravidar, hoje existem muitos recursos, como a fertilização in vitro, mas veja, a fertilização in vitro acontece, a fertilização, mas é preciso o ventre para que haja gestação, para que haja o desenvolvimento do bebê, para que essa criança precisa do corpo, ela precisa da mãe, dessa lei natural, respeitar essa lei natural, para que se desenvolva a vida. Nós precisamos ter humildade para reconhecer isso, que existem coisas que nós precisamos reconhecer o poder divino, reconhecer as leis divinas e naturais, porque nós precisamos reconhecer o poder de Deus sobre as nossas vidas. E precisamos ter humildade para reconhecer o poder divino e essa troca, essa dependência que nós temos de uns para com os outros. Às vezes a nossa ignorância, a nossa rebeldia, o nosso orgulho façam com que nós queiramos pensar que não precisamos uns dos outros, enquanto país, enquanto seres humanos. Mas a proposta da doutrina é exercício da fé com a razão. Nos convidarmos a ver isso no nosso dia a dia. O que é humildade? Às vezes é muito bonito falar de humildade. Nossa, mas o Chico, de uma grande humildade, São Francisco de Assis, que homem, que humildade. E nós sabemos que certamente esses dois espíritos, eles perpassaram por muitas existências aprendendo isso que nós estamos aqui aprendendo. Para quando reencarnaram, quando nós conhecemos Francisco de Assis como Francisco de Assis, quando nós conhecemos Chico como Chico,
Eles passaram por todas as reflexões que nós precisamos passar. Agora que nós estamos refletindo, que é reconhecer o valor do outro, reconhecer o cuidar da natureza. O Chico, me lembro de não sei se foi no livro Histórias, Lindos Casos de Chico Xavier, que ele, até o formigueiro na casa dele, que às vezes estava destruindo a plantinha, ele ia lá com esse cuidado, com esse amor, sabendo o valor que cada ser, o pernilongo, cada um na natureza tem o seu papel e tem a sua importância. E é claro que nós precisamos cuidar para que não haja praga, buscar o equilíbrio, temos recursos para isso, a ciência para nos ajudar, para que haja esse equilíbrio. Mas o Chico, ele ia lá e conversava com as formigas para que elas fossem embora e não destruíssem a plantinha dele, porque ele tinha essa clareza, tinha essa noção de que tudo é importante na natureza, tudo tem o seu valor, não é? E humildade é isso, passa por esse caminho de nós reconhecermos o valor de todos na natureza. Hoje eu moro numa chácara e hoje eu e meu esposo, nós precisamos fazer podas de algumas árvores, não é? E nós tínhamos uma jabuticabeira. Jabuticaba geralmente tem uma vida bem longeva. E o ano passado ela adoeceu sem que nós percebêssemos, e ela secou assim da noite para o dia sem que nós percebêssemos, e aí verificamos uma casa que nos ajuda, tudo, não, ela realmente morreu. Não tem jeito, a jabuticabeira morreu, e nós precisávamos cortar a jabuticabeira, podar. Então hoje e aí tivemos chuvas 2 semanas atrás, né, que muitas árvores de casa caíram, galhos caíram, teve queda de energia, tivemos alguns transtornos que eu acredito que muitos vivenciaram, né? E a gente mora em chácara, então galhos que caíram de várias árvores. E aí, no meio de tudo isso, nós precisamos podar a jabuticabeira. Aí podamos, tivemos que cortar mesmo, não teve jeito, a poda da jabuticabeira teve que ser para cortar total mesmo. E aí a gente pega essa madeira e vamos deixar num determinado canto da chácara para que aquela madeira possa se decompor e vai voltar para o seio da terra, vai virar nutrição. De outro ponto, nós tivemos o limoeiro que está com praga em parte dele, e nós falamos, não, vamos podar só parte, tentar manter folhas para que ele se restabeleça, que ele consiga se libertar dessa praga e que ele consiga sobreviver. E tiveram outras árvores que foram só podas mais simples. O limoeiro, a jabuticabeira, realmente, ela morreu, não teve o que fazer. Mas vai ficar na natureza, as madeiras vão se renovar e vão se transformar. O limoeiro, tivemos uma poda bem severa, mas deixamos ainda de uma forma que ele possa sobreviver e que ele de repente vai florir e vai frutificar. Houve outras árvores que tiveram podas menores. Assim somos todos nós. Todos nós precisamos reconhecer com muita humildade que às vezes as nossas dificuldades do dia a dia são essas podas de aprendizado. Vem as podas, vem as dificuldades, vem às vezes a enfermidade, vem às vezes algum problema financeiro, alguma dificuldade, e que ali vem algumas podas para que a gente possa logo depois florir, logo depois dar frutos melhores, nos transformarmos. Há o caso, por exemplo, da jabuticabeira, que foi o desencarne dela. E aí a matéria foi para a terra para se transformar e virar nutrição no seio da terra. E aí tem o limoeiro que teve uma poda muito profunda. Às vezes somos nós assim também. Desafios que nós estamos vivenciando que são muito profundos e que cortam profundamente na nossa carne e no nosso espírito, que dói muito. Mas que ali tem uma folhinha que vai receber oxigênio e vai, através daquela folhinha, daquelas poucas que ficaram, receber oxigênio, se renovar e também daqui a pouco, talvez um pouco mais à frente, demorar um pouco mais do que as podas menores, vai voltar a florir, vai voltar a sorrir e vai voltar a ter novas folhagens e vai crescer, porque é para isso que nós estamos aqui. A doutrina espírita nos ensina que nós estamos para crescer, aprender e se transformar. E passa pelo nosso processo de transformação e de evolução a humildade, a escolha diária de nós reconhecermos o nosso valor, reconhecermos a nossa dependência e interdependência do outro. É assim que nós aprendemos, como Jesus nos ensina, a desenvolver a humildade, para que a gente construa esse reino de Deus dentro de nós, para que a gente consiga chegar lá na frente desse reino celeste, adentrar nesse reino celeste, nesse reino de Deus, fisicamente mesmo,
quando nós chegarmos lá, desenvolvendo a humildade ao longo das nossas existências. Sabemos que não vai ser só agora, mas é uma escolha diária, tanto quanto nós conseguirmos desenvolver essa existência. Para a gente já ir finalizando a nossa reflexão do Evangelho, vamos nos lembrar de Jesus, o nosso amado Mestre, que em muitos trechos do Evangelho nos convida ao exercício da humildade, porque Ele mesmo foi muito humilde em muitos momentos. E o exemplo que eu trago hoje para a nossa reflexão é quando Jesus ele vai lavar os pés dos discípulos, ali, quando já estava chegando ao fim da sua jornada encarnada entre nós. E teve discípulo que falou: não, mestre, eu não quero que o senhor lave o meu pé. E ele falou: não, se você não permitir, não tem parte comigo. Porque veja, naquela época, lavar os pés, porque eles andavam muito descalços, com sandálias, e caminhavam muito a pé, não tinha os recursos de veículos como nós temos hoje, então os pés ficavam muito sujos. E fazer isso era trabalho das pessoas que faziam trabalhos caseiros, dos escravos, para quem tinha mais condições. E Jesus se colocou naquela condição de humildade. E ele falou: eu vim para servir. O Filho do Homem veio para servir. E para aqueles que estavam achando que ele estava se humilhando demais e se sentindo até envergonhado por Jesus fazer aquilo, ele falou: eu vim para servir, dando exemplo, que é isso, é para isso que nós estamos aqui, como Emmanuel nos ensina, porque servir é a honra que nos compete. Que Jesus abençoe os nossos esforços nesse começo de ano e que possamos desenvolver a humildade no nosso dia a dia, onde quer que nós estejamos. Muita paz a todos, que Jesus abençoe os nossos esforços. A gente perseverar no tempo. A paz a todos.